Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos e irmãs, bom dia, ouvintes da Rádio Catedral, sua emissora católica. Estamos nas vésperas da solenidade de Pentecostes. Vamos então celebrar a profusão da igreja, a riqueza da igreja nos seus santos, meditando sobre os santos de hoje, São Carlos Loanda e companheiros mártires. Temos a paróquia Nossa Senhora de Nazaré e os santos mártires africanos. No século XIX, irmãos e irmãs, Buganda era um reino independente ao norte do Lago Vitória, no centro da África. Ele se tornaria depois uma das 4 províncias do protetorado inglês de Uganda. Monarquia hereditária, seu monarca tinha direito de vida e morte sobre seus súditos. Governo organizado, Buganda surpreendia os europeus. Cerca de 3.000 pessoas viviam no conjunto do Palácio Real, incluindo 400 pajens encarregados dos ofícios mais diversos, ligados ao monarca. Tais pajens eram escolhidos pelos chefes locais entre os mais inteligentes e mais bem apessoados meninos de 12 anos do reino, e quando atingiam 20 anos de idade, passavam para a guarda pessoal do rei. A elite de Buganda tinha assim à testa esses jovens formados no Palácio Real. Os primeiros missionários católicos chegaram no reino em 1878. Os missionários da África, ou os padres brancos franceses, como eram chamados, sendo cortesmente recebidos pelo rei Mutesa I, como foram também os protestantes e muçulmanos. A pregação começou por Uganda, onde conseguiu chegar aos padres brancos, uma congregação fundada pelo cardeal Lavigéry. E a maior dificuldade era mostrar a diferença entre missionários e colonizadores. Porém, os padres brancos abriram um orfanato, que se tornou o núcleo da futura cristandade na África, mas ficaram desapontados com o fraco interesse do povo. Também os órfãos se mostraram muito arredios e difíceis de educar. De modo que em 1882, os missionários tiveram que se retirar do país, deixando, entretanto, alguns conversos que não só perseveraram, mas começaram a fazer apostolado por conta própria. Quando faleceu o rei Mutesa, em 1884, subiu ao trono seu filho Mwanga II, de 18 anos. Esse não tinha o senso político do pai e era dado a práticas homossexuais, utilizando para suas ações os pajens da corte. Apesar disso, Mwanga pediu que voltassem ao reino os missionários católicos, a quem muito admirara na sua infância. Eles o fizeram somente 2 anos após, tendo a alegria de encontrar um núcleo de aproximadamente 200 conversos entre rapazes e moças no Palácio Real, os rezadores, como eram chamados. José Mukasa, de 26 anos, um dos convertidos ao catolicismo, era um dos braços direitos de Mwanga, de temperatura tranquila, merecera de Mutega o apelido de Buliko Dembe, o homem da paz. Ele estava à testa dos pajens do rei e, depois que se converteu ao catolicismo, defendia os pajens contra a paixão desordenada do monarca e passou também a repreender o rei por suas ações antinaturais, mostrando-lhe como as Sagradas Escrituras condenavam esse tipo de prática. Em 1885, o rei Mwanga ficou muito irritado com as repreensões que José lhe fazia constantemente por causa da vida e dos atos contra a natureza por ele praticados.
Foi então que o primeiro-ministro, o bruxo Catiquiro, que detestava os cristãos, declarou ao rei que José devia morrer, pois era líder dessa religião que levava os jovens a desobedecer a autoridade de Muanga. E Muanga concordou e mandou executar José a 15 de novembro de 1885. Mas no momento da execução, José pediu que informasse ao rei que eu o perdoo por matar-me, mas ele precisa mudar de vida, do contrário eu o acusarei diante do tribunal de Deus. Ao lhe ser transmitida a mensagem, Muanga, temeroso, mandou matar um servo e misturar suas cinzas com a de José, para que não fosse mais reconhecido e assim, segundo imaginava o rei, não pudesse falar contra ele no tribunal divino. Em maio do ano seguinte, Muanga desejou seduzir Muafa, que era um dos jovens pajens que se recusou à prática homossexual, dizendo que seu corpo era templo do Espírito Santo. Muanga soube que o rapaz estava sendo catequizado por outro pajem, Denis Sebugava, 17 anos, recém-batizado. Mandou ouvir a sua presença e o interrogou sobre o que estava assinando a Muafa. Denis respondeu corajosamente que lhe ensinava a única religião verdadeira. Enfurecido, Muanga tornou-se como uma lançada no pescoço. Muanga matou-o com uma lançada no pescoço. São Denis foi assim o segundo mártir de Muanga. Durante a noite que seguiu ao martírio, Carlos Muanga, que tinha ficado encarregado dos pajens cristãos desde a morte de José, viu 4 pajens ainda catecúmenos, inclusive Quisito, de apenas 13 anos, e recomendou-lhes perseverança na fé. E foi assim que no dia seguinte o rei Muanga se reuniu com seu conselho e foi decidido a exterminar de vez aqueles fanáticos que não obedeciam mais ao rei Muanga. Chamou os 100 carrascos reais, convocou-os para os pajens para comparecer à sua presença e lhes disse: os que rezam vão para aquele lado, os que não rezam fiquem aqui junto a mim. Carlos Muanga levantou-se, tomou Quisito pela mão e foi colocar-se ao local indicado para os rezadores. Seguiram-se mais 12, todos com menos de 25 anos de idade. Muanga perguntou-lhes se eles pretendiam permanecer cristãos. Todos responderam corajosamente que sim e foram condenados à morte. O rei mandou vir também um soldado que tinha se tornado católico, Tiago Busabaliavo, oferecendo-lhe o perdão se apostatasse. Tiago recusou-se e terminantemente foi engrossar o cortejo dos confessores da fé. Também foi condenado um chefe tribal, André Cagua, que se havia convertido, toda a sua família, com muitos conhecidos, e Matias Quelemga, juiz suplente no tribunal de província, que primeiro se havia tornado muçulmano, depois anglicano e finalmente se convertido à verdadeira religião. A execução seria na Namungongo, a 60 quilômetros de distância. Em cada encruzilhada era imolado um cristão aos deuses locais. Só que os condenados, passando perto da casa dos padres brancos, Padre Lourdel, que tinha batizado a vários deles, ficou pasmo diante da tranquilidade e alegria com que se dirigia ao local do suplício, inclusive o menino Quisito. Quando o sacerdote ergueu sua mão para dar-lhes absolvição, Tiago Busabaliavo ergueu suas mãos, imobilizados, apontando para o céu, como quer dizer que lá esperava o sacerdote. E foi assim que, chegado ao local da imolação, os prisioneiros foram atados fortemente, seguidos em grupo e trancados em cabanas, amarrados a postes. Os mais velhos de cada grupo encorajavam os mais novos a perseverarem. E assim permaneceram durante uma semana, até uma gigantesca fogueira terminou de ser montada. Era 3 de junho, dia da Ascensão. Os pajens deitados de costas em esteiras e colocados na fogueira. Um dos pajens, Mubaga Tuzinde, de 17 anos, filho do Carrasco Mor,
teve de enfrentar a pressão do pai que insistia em que renunciasse à fé. Como o Baga se mantivesse firme na fé, o pai mandou-lhe dar uma violenta pancada na nuca para matá-lo antes de pô-lo à fogueira. Sem prantos nem gritos, mas rezando em alta voz, os mártires entregaram suas almas a Deus, dizendo aos seus carrascos: vocês podem matar, mas nosso corpo não reside, mas nossa alma, que a Deus pertence. Os carrascos ficaram perplexos com a atitude tranquila e alegre dos mártires frente à morte, comentando entre si: nós já matamos muita gente, mas nenhum como esses, que não gemem nem choram, nem dizem mais palavras. Tudo que ouvimos é um suave murmúrio de preces. Eles rezam até morrer. Entretanto, para Carlos Luanga, fora preparada a morte ainda mais terrível, ser assado a fogo lento. Um dos pajens católicos, dos 3 que por motivo ignorado foram poupados, declarou que um dos carrascos separou Carlos Luanga dos outros, dizendo: esse será minha vítima. Carlos foi deitado numa pira com fogo. Foi mantido bem baixo o fogo para ir queimando lentamente. O fogo, porém, consumiu-lhe as pernas sem tocar o resto do corpo. O último mártir foi um pajem de nome João Maria, decapitado no dia 27 de janeiro de 1887. No total foram 22 mártires, e esse acontecimento teve grave repercussão no mundo inteiro. Sangue dos mártires, povos da Manchúria. Esses irmãos e irmãs que celebramos hoje, meus irmãos, são uma riqueza para a igreja. Eles derramaram seu sangue e manifestaram a sua fé. Não temeram aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. São padroeiros que, não temendo a morte, anunciaram com seus pés, com sua palavra, que o Senhor está pronto a receber o nosso sangue, a nossa fé, porque aqueles que matam o corpo não podem matar a alma. A todos abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom fim de semana e uma grandiosa solenidade de Pentecostes. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.